Beleza. Você pode deixar o seu no mudo aí, ó. Ah, como é que eu convido o Betinho aqui? Betinho. Olá, pessoal. Vamos começar a nossa live. Vamos ver aqui, ó. Tem que convidar aqui o Betinho. Fala, Betinho. Alô, Capuccio, beleza? Tudo bem, meu amigo? Olha, Como beleza aqui. estamos? Prazer Pois falar é. contigo. Eu que agradeço aí, né, a oportunidade. Nesses tempos de coronavírus, né, a gente está trabalhando e conversando com as pessoas assim à distância é um privilégio também, né? Você É está em Belo Horizonte? eu estou em BH, né? Um privilégio e um sacrifício, né? Porque, na verdade, o bom mesmo é a gente falar pessoalmente com as pessoas. Mas tá bom, Com certeza. Dá aquele abraço apertado, não é isso? é isso aí. Fazer um som. Fazer um som, principalmente fazer um som. Vamos começar falando um pouco sobre esse aspecto aí, né? Com a crise, o que a gente viu aí foram, né? Ou seja, os artistas que dependiam muito de shows, né? A maior parte dos artistas tinham aí 80, 90% das suas receitas relacionadas a show, né? Focadas em receitas de eventos, shows ao vivo, etc. E com a crise do Exatamente. coronavírus, me parece que só no ano que vem que devem começar a voltar a ter os eventos, voltar a ter os shows. Me fala um pouquinho aí sobre como tem sido essa experiência, como vocês têm visto isso aí do ponto de vista do Trem dos 11, né? Ou seja, e o impacto nisso aí nos artistas como um todo. Bom, Capuccio, é complicado, né? Eu acho que todo artista, pessoa que tem banda, que toca, tá sofrendo bastante, né? Porque o artista, ele sempre teve e gostou daquele contato com o público, aquele contato de tudo mais. E a gente foi pego de surpresa, né? Eu lembro da gente tocando ali por volta de 15 de março, fazendo um show no sábado, numa festa super bacana. Acho que era encontro de noivas, para um buffet, enfim. Uma festa, inclusive, que só tinha mulher, era como se fosse uma apresentação para a gente ser contratado para outras festas. E quando a gente saiu dali, a gente já começou a ver que aquele ia ser o nosso, teoricamente, último show, que tudo ia fechar. Isso aí já ficou um pouco claro para a gente. Naquele mesmo dia, a gente saindo do show, já recebemos uma mensagem de uma noiva falando que o casamento dela ia ser cancelado ou adiado. Enfim, pegou todo mundo de surpresa, né? E aí olhou um para a cara do outro e falou assim, ó, e agora? O que vai ser da gente, né? Com esse tanto de show marcado, o tanto de show que estava por vir, e de repente tudo por água abaixo, né? E aí tá nessa até hoje. E aí a gente começou esse mundo de lives de artistas aí, foi uma coisa que foi surgindo dia após dia, e a gente acabou aderindo também, como não poderia ser diferente, né? Com certeza, uma live de super sucesso, parabéns, antes de mais nada, repercussão aí internacional. Vou aproveitar aqui e mandar uns abraços aqui. Eu vi o Duzão aí mandando um abraço, a Carol, o Drummond, a Adriana, muita gente bacana aí participando aí A Dri que conosco. tá aí, o Capucci, a Dri que tá aí participando do chat, produtora do chalezinho, do quintal do chalé. É Opa! um lugar que a gente tocava direto também, cara. E assim, E agora, né? que tudo aí nessa jornada aí também, né? Que bom, mas eu tenho certeza que as coisas que nós vamos falar aqui vão ser boas para ela, né, Dri? Então, eu acho que você mande as suas perguntas, todo mundo está participando, ó, o Dudu Torres aí, mandem as suas perguntas, o Felipe Drummond, nosso amigo, né? Então, mande as perguntas que a gente vai aqui estar respondendo, estar falando um pouco sobre isso. E aí, Betinho, nessa sequência,
o que te chamou a atenção sua aí, né, nesse momento aí de que as receitas com shows todas canceladas, sem saber quando que vai ter receita de show novamente? O que te chamou a atenção quando a gente conversou aí? Acho que foi até quando eu estava fazendo uma live com o Buzelin, a gente acabou tendo, né, você acabou vendo ali um pouco sobre esse tema que a gente estava falando e a gente acabou marcando esse bate-papo. O que você entendeu, o que te chamou a atenção, assim, quando você ouviu a gente falando sobre ativos musicais? Esse é um pouco do nosso tema de hoje aqui, nós vamos falar sobre ativos musicais, e eu queria que você falasse para a gente aqui um pouco sobre isso. O que você enxergou, o que você viu ali quando a gente começou a falar sobre ativos musicais? Capucci, foi a falta de conhecimento, né, assim, do músico em geral, do que é um ativo musical, né? Porque a gente escuta muito falar de baixando música, botar música na plataforma, tal, mas na verdade isso é uma coisa meio que secundária para o músico. Porque o músico gosta mesmo de ensaiar, de tocar, de fazer show, de compor, né, de ter o contato com o público. Verdade. Então, assim, o músico é um pouco desligado dessa área de ativo musical, né? Porque ativo musical, assim, é um patrimônio da pessoa, mas a pessoa não está muito ligada a isso, né? O músico gosta Verdade. do contato físico, do show, da alegria, enfim. E aí a gente fica sem saber, né? Igual eu falei, quando vai voltar, quando vai tudo e tal. As pessoas que têm composições, por exemplo, às vezes acham que tá lá na plataforma a música dela, mas não sabe nem se está ganhando dinheiro, quantas pessoas baixaram, igual foi o caso da nossa live, né? A gente foi pego de surpresa com 25 mil pessoas do mundo inteiro assistindo a nossa live. Então é uma coisa muito nova para todo mundo, né? Sem dúvida. Muito nova para todo mundo. E assim, eu queria te ouvir, né, como especialista, um pouco sobre essa questão de ativo musical, porque é uma novidade para mim. E foi com essa live que a gente fez. Massa. Muito bom. Isso que você vivenciou, né? Ou seja, da falta de conhecimento, talvez da falta de atenção do artista, é realmente a realidade que a gente encontra aí, né? O artista, como você bem falou, ele gosta muito de fazer música, de fazer show, e acaba não preocupando tanto com uma das partes super importantes, que é a saúde financeira do negócio, porque música, de alguma maneira, é um negócio, né? Quando você monta uma banda, quando você manda, além da parte artística, além da parte de vocação, você tem a parte empresarial, porque o artista precisa sobreviver, precisa faturar, precisa ter sua independência financeira. E aí que entra muito a questão do ativo musical. Então, respondendo um pouco a sua dúvida, né? O que é um ativo musical? Esse é o tema central aqui da nossa conversa hoje. Eu poderia começar dizendo que o ativo musical é a coisa mais importante que um artista pode ter na sua vida, porque o ativo musical é o patrimônio do músico, é o patrimônio do artista que vive de música, que tem a música como parte da sua vida, como um negócio na sua vida. Basicamente, existem dois tipos de ativos musicais. Você tem o ativo musical que é chamado de obra musical, e a obra musical é a música propriamente dita, a composição, com a melodia, o arranjo, ou seja, a criação de uma música. E você também tem o fonograma. O fonograma é quando alguém pega uma obra musical, pega uma música e grava essa música, fixa essa música em qualquer meio. Quando grava e vai disponibilizar essa música para depois ser ouvida, pode ser só a música, né? Só o áudio, ou pode ser a música com áudio e vídeo, né? O audiovisual. Então, na verdade, o fonograma, ele é a fixação da música em qualquer meio. E esses dois ativos, por que a gente chama que isso é um ativo? Porque esse é um bem, segundo, protegido pela nossa legislação, e a maior parte da legislação do mundo inteiro, ele é protegido sobre os direitos autorais, e é considerado pela nossa legislação um bem. Do mesmo jeito que você tem um carro, que você tem um imóvel, que você tem diversos tipos de bens, o ativo musical também é um bem, caracterizado pela nossa legislação como um bem imóvel, né? E como qualquer bem, é um bem que você pode comprar, vender, dispor, né? Mas é um bem muito interessante, por quê? Porque ele é um bem que gera receita, e ele gera receita recorrente. Então, quando você cria uma música, eu estou lembrando aqui, que nós temos uma obra musical em coautoria, né? Lá atrás, 20 anos atrás, né? Morena dos Sambabos,
Então, Samba, sambados, vem lá. quero Beleza. ver. Que ano foi aquilo Então, mesmo? foi 97, não foi? Sei lá, 95, 97. Tem tempo, hein, Betinho? 97, 97. O tempo voa, né, meu amigo? O tempo voa. Tempo. Mas como a maior parte das obras, dos ativos musicais, o que que acontece? O artista, muitas vezes, ele cria uma obra musical, ele cria um ativo musical, mas ele, muitas vezes, não explora essa obra musical. Esse é um exemplo típico. Nós criamos uma música lá atrás, Morena dos Sambados, a gente chegou, inclusive, a registrar, mesmo que não seja obrigatório, você não é obrigatório registrar a música, é só Gravou? uma questão Foi gravado? de gravar ou de comprovar a anterioridade, mas ela gera receita, né? Ou seja, a obra musical gera receita através da sua exploração por outros intérpretes. Quando alguém vai gravar, vai interpretar uma obra musical, ele tem que pagar por isso, tem que ter um acordo prévio para isso. E ela também gera receita quando essa obra musical é interpretada em eventos, shows, quando ela é tocada numa rádio, numa televisão. Essa receita da interpretação pública da obra musical normalmente vem das entidades que arrecadam essa receita. Então, a obra musical, normalmente a receita dela vem do ECAD no Brasil, que é composto por 7 associações. Mas o grosso da receita não é da obra musical, é do fonograma. Então, você tem a obra musical e você tem o fonograma. O que é o fonograma? Quando alguém pega e grava essa música, exemplo nosso, Morena dos Sambados, a gente criou essa música, então a gente tem um ativo musical, que é a obra musical chamada Morena dos Sambados, né? Agora, quando o Trem dos 11 grava a Morena dos Sambados, ele grava ela, seja num single, seja num CD, seja numa gravação, por exemplo, numa live que ele faz no YouTube e afixa isso em algum meio físico, ele tem a chance de distribuir, de disponibilizar esse ativo para as plataformas de música, para que as plataformas de música comecem a monetizar esse ativo. Monetizar como? Elas colocam disponíveis para, por exemplo, toda vez que alguém baixa no Spotify esse ativo musical, o fonograma, ele gera uma receita. Toda vez que escuta no YouTube, ele gera uma receita. Toda vez que alguém utiliza ou escuta na Apple Music, na Amazon Music, esse ativo está gerando receita. Então, basicamente, você tem um ativo, os ativos musicais são considerados bens móveis de alto valor. Por que alto valor? Porque esses ativos eles têm uma longa duração, né? A parte mais importante do ativo musical é entender que ele é um bem que gera receita recorrente de longo prazo. Então, quando a gente fala sobre o ativo do ponto de vista financeiro, o que é um ativo? Você tem aquele conceito do ponto de vista financeiro do que é um ativo e o que é um passivo. Um ativo é um bem que te gera receita todos os meses. Né? Eles têm aí a renda, muitos ativos geram para a pessoa o chamada renda passiva, ou seja, é um ativo que gera para ele todos os meses sem a pessoa ter que gastar tempo, sem a pessoa ter que dedicar naquele ativo. Por exemplo, um imóvel. Se você tem um imóvel que está alugado, ele é um ativo que te gera renda passiva, né, receita passiva todos os meses. Né? Todo mês você recebe o aluguel. A música é exatamente a mesma coisa. A obra musical e o fonograma, todos os meses geram receita, ou deveriam gerar receita. Isso vem de quantos anos para cá, Capucci? Cara, a lei de direitos autorais no Brasil é de 1995, para você ter uma ideia. Mas antes dela, isso já era protegido. Antes dela, já era protegido pela antiga legislação. Então, e é uma legislação que é seguida no mundo inteiro. Então, o que diz essa lei? Essa lei diz que tanto a obra musical quanto o fonograma são ativos que geram para o seu dono o direito de explorar, ou seja, geram receita. Então, a parte que interessa do ponto de vista financeiro é que esses ativos geram receita recorrente todos os meses, e o melhor é que esse bem ele gera receita por um longo prazo. Um ativo musical, o prazo de validade de um ativo musical é de, no caso da obra musical, 70 anos após a morte dos autores, e quando ela é em coautoria, igual é a nossa em coautoria, é 70 anos após a morte do último autor. Ou seja, durante todo o período que ele está vivo, e ainda 70 anos depois que ele morreu, então para os herdeiros desse autor, esse ativo musical vai ficar gerando receita. E o fonograma são 70 anos depois que ele é gravado. Então, você gravou o fonograma,
publicou o fonograma em qualquer rede, em qualquer plataforma, a partir de 1º de janeiro do ano subsequente à publicação, esse ativo musical tem o prazo de 70 anos de validade, ou seja, a pessoa recebe as receitas desse ativo durante 70 anos. E aí que pega nesse ponto, Betinho, que eu estava te falando, que esse é o principal patrimônio de um artista, esse é o principal patrimônio de um músico. Por quê? Porque ele vai gerar para o músico, para o artista, uma independência financeira. Então, na medida que ele vai produzindo obras musicais, na medida que ele vai gravando essas obras e produzindo seus fonogramas, isso vai gerando um patrimônio, vai gerando uma receita recorrente, que quando ele estiver velho, não puder mais fazer show, quando ele estiver doente, tiver algum problema e não puder mais pegar a estrada, quando surgir uma pandemia e os shows acabarem, esse ativo vai poder, de fato, render e sustentar o artista durante toda a sua vida, na velhice. Tudo, obviamente, de acordo com as execuções ou os downloads que a obra dessa pessoa vai ter, né? Obviamente, quanto mais ele tiver, mais ele ou a família dele vai receber, né? Porque, vamos supor, eu fiz uma música, mas a música, entre aspas, não bombou muito, deu ali um pouquinho de gente que baixou, vai render um pouquinho. E a coisa é gradativa, não é isso? Medida que Exatamente. quanto mais você vai ter, mais o seu ativo. Como se fosse mais Exatamente. patrimônio. O ativo, ele é considerado, o ativo musical, um bem muito estável, sabe? O que acontece normalmente? O artista grava, e aí quando ele lança, ele divulga, faz shows, etc. Esse ativo tem um pico, ele tem uma curva que ele... Só te interromper aí. A roupagem entrou aqui, ó, para trazer o carregador do celular para mim aqui, porque está com 20% para a gente não correr o risco de trazer o carregador para deixar o telefone carregando, viu, Ana Paula? Por favor. Maravilha. Então, o ativo musical, o que ele funciona? Ele normalmente tem um pico, então ele sobe, tem o pico dele, é quando a pessoa lança, quando o artista lança a música, e depois ele se estabiliza. E olha que coisa interessante, quanto mais antigo, mais velho é o ativo, mais seguro é ele do ponto de vista de investimento, porque depois que ele tem o pico, ele se estabiliza. E aí, o artista que continua investindo, que continua fazendo a sua carreira, todo trabalho novo que ele lança, todo trabalho que ele faz, esse trabalho puxa o rendimento dos ativos anteriores. Então, eu costumo dizer que o ativo musical é como se fosse uma locomotiva. Cada música que você lança, cada música que você grava e coloca distribuído nas plataformas, ele é um vagão novo, que é uma máquina que começa a puxar os vagões da locomotiva. Então, você lança uma música, ele é a máquina que está ali na frente. Na hora que você lança uma segunda música, ela passa a ser a máquina que está puxando, e as outras músicas que você já lançou são puxadas pela máquina que está na frente. Porque o volume da música que é nova, que a música que é lançamento, repercute nas músicas antigas, nas que já foram trabalhadas. Então é uma crescente, ou seja, quanto mais o artista trabalha, quanto mais ele divulga no digital, mais todas as músicas dele, ou seja, todos os ativos digitais dele começam a render mais. Então, por isso que é um patrimônio muito estável de longo prazo. Quanto mais o artista trabalha, mais esse ativo rende e maior o patrimônio dele começa a render dinheiro. E aí é uma coisa interessante pelo seguinte, o que o artista tem que fazer então? Ele tem que cuidar de ter uma estratégia no digital. Eu não sei se você sabe, mas hoje, mais de 60% de toda a receita da indústria da música está alicerçada no digital. Ou seja, soma todas as outras receitas, show, evento, rádio, televisão, todos os demais tipos de receita juntos, dão menos de 40%. E só a música digital sozinha representa 60% de tudo que é faturado no mundo digital. Então, para que os artistas realmente possam ter a sua independência financeira, possam ter a sua herança, possam deixar de patrimônio essa herança para os seus filhos, o que eles têm que aprender a fazer hoje em dia é cuidar de ter uma estratégia de crescimento no digital, de lançamento dos seus ativos no digital e, como a gente defende, de parceria com os investidores. Se é bom para o artista, é bom também para o investidor. O Eduardo Monteiro acabou de mandar aqui uma pergunta, aqui um comentário, ele estava perguntando aqui, aonde que entram os artistas dentro desse, aonde que entram, perdão, os investidores dentro dessa história do ativo musical? Então, só para eu entender, assim,
Na verdade, a música é como se fosse uma startup com um anjo que tem um investidor que fala assim, opa, eu acredito nessa música, eu vou investir nela também, vou botar um dinheiro e eu vou ser sócio dessa música. E tudo que ela render daqui para frente, eu vou ter X%. É isso, né? Exatamente isso. Na verdade, você faz exatamente isso. Ou seja, você pega um pedaço, normalmente o que a gente define, a gente normalmente fecha com os artistas, é que eles peguem um pedaço minoritário da música, né? Então, se é o dono da música, tem direito a 100% daquele fonograma, 100% das receitas. Então, a gente normalmente recomenda que o artista pegue um pedaço minoritário, até 50% dessas receitas, vamos assim dizer, e por um período, para que não fique também o resto da vida. Então, você estabelece um período, ou seja, eu vou vender, eu vou alugar a receita, metade da receita dessa minha música, pelo período de 10 anos. Normalmente são 10, 20 ou 40 anos que os artistas fazem esse processo. Nessa sua analogia, é como se a música de fato fosse a startup, o artista pega um pedaço minoritário da startup e vende por prazo determinado para o investidor. Fala, investidor, você vai comprar 50% aqui da minha startup, da minha música startup, e você vai ficar com a receita do que ela gerar durante os próximos 10 anos. E, obviamente, a gente faz uma conta para que o valor que o investidor está pagando seja muito bom para ele. Ou seja, normalmente, as nossas projeções, os projetos que a gente faz, a gente normalmente projeta um resultado para o investidor de pelo menos 1,5% ao mês. Ou seja, ele recebe o capital dele de volta, mas 1,5% ao mês durante todo o período. Nesse exemplo, se ele fez a compra, né, se ele comprou o direito daquela receita durante 10 anos, ele vai receber o que ele desembolsou para adquirir essa receita durante 10 anos, mais 1,5% ao longo de 10 anos. Só que a grande negócio, Betinho, é que isso não é feito apenas para um investidor. Você pega metade dos ativos e vende para um cara só. Existem ativos, existem negociações desse tipo, ou seja, o dono do ativo vendendo para um comprador só. Só que a gente acredita que essa não é a forma mais inteligente de fazer isso. O inteligente é você fazer a venda de um pedaço desse ativo para milhares de investidores, de pequenos investidores. Por quê? Porque dessa maneira o artista passa a ter milhares de pessoas empurrando a música dele. Quando o cara compra uma fração de uma música, quando ele compra um pedaço do direito de uma música, qual que é a tendência dessa pessoa? Escutar mais essa música, botar na playlist dela, divulgar nas redes sociais, empurrar. E isso traz uma repercussão para o artista maravilhosa, porque ele vai ter ali, dependendo do leilão que for feito, 1.000, 10.000, 100.000, 1 milhão de pessoas cada pessoa divulgando. Que uma partezinha ali vai ser um embaixador da música, vai querer que a música... Vai ser um embaixador da música. Um propagador exatamente. Da música quanto mais ela bombar, mais vai dar bom para ele. É isso, tipo isso. Todo mundo ganha, exatamente. Esse é o famoso jogo ganha-ganha, ou seja, o cara que comprou vai ganhar mais, porque quanto mais gente ouvindo a música, mais ela vai render. O artista vai ganhar muito mais, porque tem um monte de gente empurrando a música dele, bombando, rendendo. E toda a sociedade também, né? Porque normalmente você vai ter ali novos artistas sendo fomentados, bons projetos acontecendo, pessoas realmente fazendo uma indústria saudável, onde todas as partes ganham. Então, você está valorizando a cultura, você está incentivando os novos artistas, está dando um meio deles financiarem o trabalho de novas produções, de gravação de novas músicas, de novas obras musicais, de novos ativos musicais. Para o artista é maravilhoso, porque ele recebe um dinheiro e ele consegue também impulsionar a sua carreira. E para o investidor é muito bom, porque hoje o dinheiro do investidor no banco está rendendo zero. A tendência, Betinho, até o final desse ano, com a redução dos juros, né, o Copom chegou na última, né, semana passada ou retrasada, baixou para 3% a taxa de juros. Ele está dizendo que até o final do ano vai chegar a 2% a taxa de juros. E taxa de juros a 2% significa que o seu dinheiro aplicado em renda fixa no banco está rendendo negativo. Ou seja, ao invés dele estar crescendo, ele está diminuindo. Olha que loucura. O seu dinheiro aplicado no banco está diminuindo. Você está pagando para deixar o seu dinheiro aplicado no banco. Ou seja, você está querendo dizer assim, né? Que eu tenho que fazer outra live urgente. Urgente, urgente, urgente. E outra coisa, o que a gente deveria fazer, o que eu acho que a gente deve plantar aqui para as pessoas que estão aqui conosco, acompanhando, que vão assistir esse material depois também, é que em breve, né, ou seja, o que a gente deveria fazer é pegar os ativos musicais do Trem dos 11 e a gente primeiro criar uma estratégia, né?
criar uma estratégia para distribuição digital dos seus ativos musicais, e depois que isso estiver organizado, a gente fazer um grande lançamento para os fãs, para as pessoas que estão nos ouvindo aqui, para que eles possam comprar um pedaço desse investimento. Eu tenho certeza que o Trem dos 11, uma vez distribuído, como vocês ainda estão começando aí nessa parte do digital, tem uma chance, quanto mais incipiente está nesse trabalho digital, maior vai ser o crescimento. Então, às vezes, o cara compra com uma expectativa de ganhar 1,5% ao mês, mas muita gente começa a escutar, e aí o que acontece? Ele começa a render muito mais do que 1,5% ao mês. Então, a nossa expectativa é que você tenha aí investidores que vão apostar no ativo de vocês e que vão estar ganhando muito, né? Vão estar ganhando um rendimento tão interessante que eles vão estar divulgando para todo mundo fala, nossa, se eu tivesse comprado. Sim, não. E deixa eu te perguntar, você que está aí nos Estados Unidos, você como brasileiro que está aí nos Estados Unidos, você acha que o mercado aí está muito à frente nesse aspecto de ativo musical, enfim, aí nos Estados Unidos está muito à frente aqui do Brasil ou não? Sim, o Brasil nós estamos começando a fazer esses projetos agora, mas aqui nos Estados Unidos, você imagina, existem várias plataformas que já estão fazendo isso. Eu vou te dar alguns números para você entender como aqui a coisa já está avançada. Todos os grandes artistas aqui já fazem isso. Eu comprei pedaço de música do Kiss, eu comprei pedaço de música da Alicia Keys, eu peguei pedaço de música da Beyoncé, eu comprei de vários artistas, Maroon 5, ou seja, todos os grandes artistas hoje. Vai hoje. estourar, se não vai. Você compra no escuro mesmo, tipo... Não. Você faz uma avaliação, o investidor que investe em ativos musicais, ele deve se capacitar para entender o que é um bom ativo, qual é o ativo que tem um bom potencial. Então, na verdade, é muito mais simples do que investir no mercado de capitais. Então, é um conhecimento que está disponível. A gente mesmo está fazendo aí, a gente está colocando uma próxima turma, nós já fizemos uma primeira turma do investidor em música, que é o Invest Music, nós vamos abrir uma segunda turma no mês que vem, dia 20 do mês que vem, nós vamos abrir a segunda turma do investmusic.expert, e o cara que faz esse nosso curso, são mais de 40 aulas, tudo digital, ele sai de lá fera, ele sai de lá entendendo no detalhe o que é um ativo musical e como que ele avalia o que é um bom ativo musical, como que ele pode montar uma carteira de investimentos em ativos musicais. Mas depois que ele tem esse conhecimento, voltando aqui na sua pergunta, ele consegue avaliar, né, os diversos ativos que estão disponíveis na plataforma. Por exemplo, hoje, se você quiser entrar e comprar um ativo musical aqui nos Estados Unidos, é muito simples. Você entra na plataforma, se cadastra e participa dos leilões, consegue começar a comprar ativos musicais. Só uma dessas empresas transacionou nos últimos anos mais de 70 milhões de dólares. Lá na Inglaterra tem um outro grupo que transacionou no ano de 2019 $1 bilhão em aquisição de ativos musicais. Você tem uma ideia do tamanho que esse mercado está movimentando aqui fora. No Brasil, ainda não aconteceu. Mas no Brasil, vai acontecer já no mês que vem a primeira oferta fracionada de ativos musicais. É uma plataforma que a gente está... Deve ter crescido mais ainda, né? Obviamente. Com certeza. Com a pandemia, o negócio está fervendo. Os artistas precisam se entender qual é esse novo jogo, entender que o bolo da receita, a grande parte da receita está nos ativos musicais e eles precisam começar a se posicionar nisso, né? Então, primeiro passo, entender o que é um ativo musical, e aí você vai me perguntar, o que esses artistas precisam fazer então para dar o primeiro passo? Você, como Trem dos 11, você já tem obras musicais e você tem fonogramas, né? Na semana passada, retrasada, né, vocês fizeram a sua live e a sua live gerou um ativo musical importante. Esse ativo musical está sendo monetizado, está lá no YouTube rendendo dinheiro. Vocês já buscaram a grana? Que eu dei a grana. 5 mil pessoas, depois que eu fiquei sabendo assim, e aí, Betinho, vocês recorreram ao YouTube para saber quanto vocês ganharam? Eu falei assim, como assim? Ganhamos o quê? Né? Porque a gente não tinha nem ideia que o YouTube tinha que pagar alguma coisa por 25 mil pessoas terem assistido a nossa live. Né? Isso aí meu amigo, novidade pra gente. 25 mil pessoas foi só no dia da live. Depois essa live está lá disponível no YouTube e ela está o tempo inteiro rendendo. Essa live está gerando dinheiro para vocês hoje. Enquanto a gente está conversando aqui, o seu ativo musical, Live Trem dos 11, está depositando dinheiro, está gerando renda para você. E aí você nem sabe onde está esse dinheiro, você não está botando esse dinheiro no bolso. Sabe o que está acontecendo exatamente nesse momento? O seu ativo está gerando uma renda passiva lá, essa renda está lá guardada no YouTube,
e ela só vai ser paga na hora que você for lá e reclamar a autoria, né, reclamar lá a composição desse ativo. Eu vou aproveitar aqui, vou fazer um parênteses para fazer uma pergunta aqui, que a Thaís, que nos acompanha aí, acabou de mandar aqui. Ela perguntou: em que momento nós devemos entrar, em que momento se pode comprar um ativo musical? E a resposta para essa pergunta é: primeiro, o artista tem que disponibilizar a música dentro de uma plataforma. A música tem que estar monetizando, e não só monetizando, ela tem que ter alguém recebendo esse dinheiro e repassando para o artista. Então, nós vamos falar um pouquinho depois, que é a figura da agregadora digital premium. Hoje, ainda aqui na live, nós vamos falar sobre a figura da agregadora digital premium. Mas, uma vez que você tem, então, a música monetizando, o agregador digital premium recolhendo essas receitas e repassando para o artista, aí é o momento, viu, Thaís? Aí é o momento que esse artista consegue fazer um projeto para vender parte desse ativo, né? Como eu falei, ainda não foi feito, mas mês que vem nós vamos ter a primeira venda fracionada de ativos musicais, né? E a partir de então, a nossa expectativa é que a gente tenha inúmeros lançamentos nesse segundo semestre aí de 2020. Então, espero que o Trem dos 11 esteja lá vendendo o seu ativo musical para investidores. Mas antes disso acontecer, o que a gente precisa fazer, hein, Betinho? O que a gente precisa fazer para botar a mão na grana que o YouTube está gerando hoje, nesse segundo que a gente está aqui conversando, ele está gerando receita lá com a live Trem dos 11. Como é que a gente bota a mão nessa grana? Eu acho que essa pergunta que você deve estar querendo saber. Vou bater na sua porta aí, ó. Capucho, o que eu tenho que fazer? Onde que eu tenho que mandar e-mail para quem? O que eu tenho que fazer? Me ajuda aí, porque eu vou te falar. Que entrou uma... Ô, Capucho, chegou uma ligação aqui, mas repete, por favor, Betinho. Não, eu ia falar assim, isso é uma dúvida nossa, como eu já te falei, e eu sei que vai ter que responder isso para mim, cara, mas é impressionante. A gente, como geração, assim, eu que sou da década de 80, por exemplo, assim, a gente é muito acostumado com a TV normal, tal. Por exemplo, os meus filhos hoje é YouTube 24 horas, eles não sabem praticamente o que é um canal normal. Então, eles estão ali fomentando o YouTube 24 horas por dia. Uma geração, né, abaixo da minha. Meu filho com 8 e com 10 anos. É YouTube o tempo inteiro, cara. Felipe Neto, sei lá. Enfim, sem esses dúvida. Caras todos aí do YouTube. E os caras têm um canal e hoje essas pessoas estão ganhando muito dinheiro, né? Sem dúvida. Hoje, o YouTube representa 70% de todo o consumo de conteúdo que existe no mundo e é a principal fonte pagadora. Então, a gente tem que entender esse mindset, ou seja, se você quer ganhar dinheiro com música, você precisa necessariamente começar a monetizar os seus ativos musicais no YouTube, Spotify, e tem uma empresa, tem uma figura chamada Agregadora Digital Premium, que reúne todas as empresas que distribuem a música, ou seja, um mesmo ativo, ele gera receita em inúmeras plataformas musicais ao mesmo tempo. Antes de falar sobre isso, eu vou responder a pergunta aqui do Felipe Drummond. Ele está perguntando aqui, já existe a previsão para investimento mínimo? Então, Felipe, nos projetos que a gente está fazendo, nesse projeto que nós estamos lançando aí no mês que vem, a nossa expectativa é que o investimento mínimo de um ativo musical seja na faixa de R$25. Olha que coisa legal. Você vai poder investir num ativo musical comprando frações, comprando parte dessa renda a partir de cotas de R$25. Ou seja, todo mundo vai poder investir num ativo musical. Você vai poder investir em ativos musicais que você gosta, de bandas que você admira, você vai poder investir em ativos musicais em bandas que você não gosta, mas você acredita que vai dar dinheiro, e você vai poder investir com frações muito pequenas, com valores pequenos. Você vai poder investir a partir de R$25. Então, é de R$25 até o valor total ali da fração que está sendo colocado. Você tem ativos musicais sendo vendidos até por valores altos, ou seja, você tem ativos musicais que no total, somando as cotas todas, você pode ter R$25 mil, R$250 mil, R$2,5 milhões de reais, né? Mas em pedaços pequenos, e democrático, né? Ou seja, R$25 é um valor que todo mundo tem, né? Você pode pegar um pedaço da grana que você tem no banco e direcionar esse pedaço do dinheiro para um investimento que vai te render muito mais do que está no banco e com muito mais segurança. Como eu falei, é muito mais estável, é muito mais seguro do que, por exemplo, aplicar na bolsa, por exemplo.
O Um Capuz. abraço aí, a Lud está mandando um abraço aí pra gente. Mas voltando aqui no ponto, Betinho, Ah. você queria saber sobre a agregadora digital? Como é que é? O que você tem de dúvida sobre esse negócio de como monetizar o seu ativo? Não, eu queria entender um pouco assim, como é que a gravadora, que a gente escuta falar assim desde de pequeno, como é que a gravadora fica nessa história? Ela tem uma beirada, não tem? O artista que assinou com a Bom, gravadora, tem o cara, o ativo musical, como é que é isso aí? As gravadoras não devem estar muito felizes, não, ou tá? veja bem, a gravadora está super feliz, porque infelizmente o modelo que imperou nos últimos anos, nos anos passados, é que a gravadora, vendo que o ativo musical era um puta de um negócio que ia render dinheiro por longo prazo, que o grosso da receita estava no ativo musical, ela começou a assinar com os artistas um negócio muito bacana para ela. Como que é o negócio? Artista, você grava, eu fico dono do ativo musical e você vai fazer show. Esse é o modelo gravadora. Você Você ganha dinheiro grava, com o show, eu ganho dinheiro com o ativo. exatamente, você me dá o seu ativo musical, eu cuido dessa parte do business aqui e eu te ajudo a promover o seu nome para você fazer show. Isso aconteceu muito bem para as gravadoras. Hoje, os maiores donos de ativo musical do mundo são as grandes gravadoras. O que eles fizeram nesses últimos 10, 15 anos foi exatamente isso. Eles foram tomando, pegando todos os ativos musicais que eles pudessem pegar, empurrando os artistas para fazer show, e aí na hora que o artista ou tá com algum problema de saúde, quando ele não consegue mais fazer show, ou quando acontece uma pandemia, o que aconteceu? O artista vai para a receita zero e a gravadora bombando de ganhar dinheiro. O ativo digital não para de ganhar dinheiro. Na pandemia, olha que loucura. Você já parou para pensar que quando o artista morre, o dono do ativo musical bomba? Exemplo, Michael Jackson. Quando o Michael Jackson morreu, todos os ativos musicais dele começaram a render 100% a mais do que rendia, começaram a bombar. Lançou o filme do Queen, por exemplo, a galera ali se deu bem. Queen, todos os caras que você possa imaginar, isso é uma tendência. O ativo musical, ao longo do tempo, ele vai gerando valor, ele ganha mais grana, ele gera mais valor. Então, o modelo gravadora, ele é um modelo que a gente acha que não é o modelo mais interessante para os artistas. Por quê? Você não deve abrir mão do seu ativo musical. A agregadora digital premium é a figura que surgiu mais recentemente para rivalizar, vamos chamar assim, com a gravadora. Então, quando começou a ter a distribuição via plataforma de música, o que as plataformas fizeram? Cara, eu não vou abrir para todo mundo distribuir comigo, senão ia ser muito difícil, mas eu vou credenciar algumas empresas que vão agregar os artistas e vão distribuir aqui para mim. Então, a agregadora é a empresa que fez contrato com todas as plataformas de música. Então, ela tem contrato com Spotify, com o YouTube, com a Deezer, com a Apple Music, com a Amazon Music, com todas as plataformas de música. Normalmente, você tem hoje mais de 200 plataformas de música. E o que a agregadora faz? Ela pega o ativo musical do artista e distribui de uma vez só em todas as plataformas de música. Então, o artista entrega para a agregadora digital e a agregadora digital entrega para todas as plataformas de música e recebe o dinheiro das plataformas de música e repassa esse dinheiro para o artista. Então, sem ficar com a propriedade, ou seja, ela não fica dona do ativo musical, ela só presta um serviço para o artista, um serviço de distribuição e arrecadação do dinheiro para o artista. Então, a agregadora digital veio para salvar os artistas no caso da independência financeira. Quando um artista entende que se ele fizer um contrato direto com a agregadora digital, ele mantém o patrimônio, a propriedade do seu ativo digital, e essa agregadora digital vai entregar o ativo dele, o conteúdo dele, em centenas de distribuidores digitais e vai receber esse dinheiro e repassar para ele, esse cara conseguiu achar um caminho sensacional para a independência financeira dele e para o futuro dele. Então, agregadora digital premium, conhecer uma agregadora digital premium, se conectar a uma agregadora digital premium, é a coisa mais inteligente, mais importante que um artista deveria estar fazendo. Primeiro, ele tem que saber o que é um ativo digital, e segundo, né, um ativo musical, e segundo, ele tem que correr atrás de uma agregadora digital premium. Eu vou falar não nessa live, né, nós vamos fazer uma próxima live nessa semana ainda, dia 21 às 21 horas,
com o nosso querido Márcio Brant. Sobre a liquidez desse ativo a partir do momento que você faz investimento. Pois é, nós vamos falar sobre a liquidez, tá? Então, mas nós vamos falar nessa próxima live sobre o agregador digital premium, que é peça fundamental nessa chave. Existem diversos tipos de agregadores digitais, tá? Existe o agregador digital premium e o agregador digital de varejo. O agregador digital de varejo não é tão bom assim para o dono do ativo, porque ele só distribui. Só para vocês entenderem. A distribuição é como se eu tivesse um caminhãozinho que pega a música, antigamente pegava os CDs lá na gravadora e ia entregando nas lojas onde as pessoas compraram. Hoje não tem mais o caminhãozinho, não tem mais o CD. Então ele pega o arquivo digital e distribui nas mesmas lojas, só que agora as lojas são lojas digitais, são plataformas de música. Então na hora que ele entrega a agregadora digital de varejo, só entrega esse ativo, só pega o CD e joga lá na porta da loja. Agora, a agregadora digital premium pega esse CD e faz muito mais com esse CD. Pega essa música e faz muito mais com essa música. É fundamental para o artista entender o que é uma agregadora digital premium e a diferença de mercado. Nós vamos falar isso sobre numa próxima live. Mas aí, voltando ao tema aqui da pergunta, o Eduardo Monteiro, que está interessado aí, ó, nosso investidor em música, está estudando o assunto, ele perguntou e as pessoas referendaram em cima aí sobre qual é a liquidez do ativo digital. Uma ótima pergunta, o ativo musical, né? Então, qual é a liquidez de um ativo musical? Um ativo musical, ele tem uma liquidez de mercado. Só para você entender o que significa isso. A partir do momento que eu comprei um ativo digital, um ativo musical, eu devo comprar um ativo musical pela renda dele. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, um ativo musical, ele deve ser visto como investimento pela renda que ele vai me trazer. Então, eu compro aquele ativo, é uma renda, né? Eu estou comprando aquela receita por 5 anos, exemplo, tá? E eu espero ter uma receita de 1,5% ao mês durante esses 5 anos. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu devo comprar um ativo musical. Mas aí, de repente, eu precisei de liquidez, eu precisei vender esse ativo musical. Como que eu faço isso? Eu coloco ele à venda na própria plataforma que eu comprei. Então, quando eu compro um ativo musical, eu compro ele numa oferta inicial, ou seja, a primeira vez que alguém coloca um ativo musical à venda, é chamado na plataforma de oferta inicial de ativo musical. Então é a primeira vez que o dono do artista, que o dono do ativo, né, a banda, o artista está colocando à venda, né, um pedaço desse seu ativo. Depois que um investidor compra esse ativo, compra uma fração desse ativo, a mesma plataforma dá a ele uma ferramenta para que ele possa botar de novo à venda esse ativo. Então, ele pode revender esse ativo na plataforma. Então, se eu comprei um share de R$25, depois que eu comprei, que esse share é meu, né, a renda durante 5 anos, eu posso, no dia seguinte, no mês seguinte, na hora que eu quiser, botar à venda de novo na plataforma pelo valor que eu quiser. Quem estabelece o valor de venda, depois que eu comprei, vamos imaginar que eu comprei e paguei R$25 num pedaço de um ativo musical de vocês, do Trem dos 11, para ficar com a renda dele durante 5 anos. Mas vamos supor que amanhã eu precisei desses R$25, eu estou precisando de uma grana, e eu posso entrar na mesma plataforma e colocar à venda esse ativo. Por quanto que eu vou colocar? Depende. Eu posso colocar ele à venda pelo preço que eu quiser, preço maior ou até mesmo um preço menor. Se eu quiser vender rápido, eu posso colocar ele por um preço menor. Mas se de repente eu comprei esse ativo, que estava rendendo, no mês que eu comprei, ele estava rendendo 1%, 1,5% ao mês. Só que aí a galera começou a escutar muito essa música e ela começou a bombar. De repente ela está me rendendo 2% ao mês, 3% ao mês, 5% ao mês. Nesse caso, se eu for colocar ele à venda de novo, eu não vou colocar ele à venda por R$25. E eu vou colocar à venda por mais do que R$5. Se eu comprei por R$25 para uma renda de 1,5%, se ele está rendendo agora, se o último mês deu 3%, eu, regra de 3, lógica, vou botar à venda ele por R$50. E aí eu, como investidor, além do rendimento, eu fiquei com a renda da diferença, do ganho de capital. Ou seja, eu paguei R$25 nesse ativo e um mês depois eu vendi ele por 50. Então eu fiquei com um lucro de 25, 100%. Quase uma bolsa de valores, né, Capucci? Quase uma bolsa de valores. Funciona muito similar a uma bolsa. É uma lógica muito similar a uma lógica de bolsa. Apesar de não ser um título, não ser regulado, nós estamos falando de cessão de direitos. Tem lei própria, mercado próprio, é super seguro. Mas a lógica é parecida como você fala com uma bolsa de valores.
E isso que a gente está falando, Betinho, vai acontecer demais, vai acontecer a todo tempo. Ou seja, de um artista comprar um ativo, um investidor, perdão, comprar um ativo, esse ativo começa a crescer, começa a valorizar, e logo depois esse cara vende pelo dobro do preço, pelo triplo do preço. Está acontecendo isso agora. Se você pegar a listagem lá de uma plataforma aqui americana, a Howard Exchange, por exemplo, tá cheio de cara que compra, valoriza o ativo e vende pelo dobro do preço, pelo triplo do preço. Ou seja, o ativo musical, ele não só te gera renda passiva de longo prazo, mas ele pode gerar a chance de você multiplicar o capital, você multiplicar o seu valor investido num curto prazo. Se você comprar um bom ativo, se você comprar um ativo que começa a render mais, a chance de você conseguir ter um ganho de capital é enorme. É um negócio, né? Não é, você não pode ir pelo seu gosto musical, pelo seu filho, né? Se eu quero investir e falar assim, eu gosto de rock, então eu vou comprar ali das bandas de rock e acreditar naquilo. Não, é um negócio. Você pode não gostar É um da negócio. música, mas você vai gostar do ativo, que é o que vai te render, né? Mais ou menos isso, né? Não pode ir pelo Sem gosto dúvida. musical, não. Você tem as duas coisas. Você tem a compra emocional, tem a pessoa que vai comprar porque ela gosta daquela banda, ela segue aquele artista, ela quer ter uma relação a mais, ela quer ter esse vínculo a mais com o artista. Ouvir na rádio e falar, cara, eu sou dona de um pedaço dessa música, né? Tem aquela emoção de você ter esse vínculo com o artista. Mas tem a outra parte, que na verdade você falou que é a mais importante, você investir em ativos musicais, você deve investir como um negócio, você deve analisar o ativo, ver a chance de crescimento desse ativo e realmente ter a cabeça de investir para ter um bom retorno financeiro. Ele é um negócio, é uma forma de você realmente diversificar os seus investimentos, ter uma boa renda, uma forma de você sair um pouco do risco aí da bolsa de valores, né? Entendi. Então, sem dúvida. O Capucci, hoje quem que é o artista, vamos falar do nível Brasil e Estados Unidos, né? Qual artista que hoje está assim, mais à frente, mais pioneiro, que está mais ganhando dinheiro com isso? Você saberia falar algum deles assim? Sim, como eu citei, quando você fala de nível internacional, todos os grandes artistas já estão, de alguma maneira, envolvidos nesse processo. Nós estamos falando aí, eu citei alguns nomes, você pega Maroon 5, Beyoncé, Mariah Carey, todos os grandes artistas aí, Kiss, de todos os gêneros, de alguma maneira, já estão se aventurando, na verdade, se beneficiando desse processo. Já virou meio que todo mundo já entendeu que isso é uma tendência que não volta atrás, porque é realmente um jogo onde todo mundo ganha, é bom para todo mundo. Agora, o que eu posso te dizer é que no Brasil todos os gêneros vão ter uma possibilidade de fazer isso. Hoje a gente está conversando com gente de todos os gêneros. Eu tenho gente do pagode, eu tenho gente do samba, a gente tem gente do rock, pop rock, a gente tem do heavy, do metal, né, o rock pesado, a gente tem gente do hip hop, a gente tem do pop urbano. Então a gente está hoje eu estou em negociação com vários artistas e a gente deve lançar até o final do ano pelo menos um artista interessante em cada uma das verticais, em cada um dos segmentos. Tem gente do axé, tem gente da música eletrônica, então a gente está com gente realmente de várias das áreas, aí todo mundo de alguma maneira vai ter seu lançamento. Vai ganhar mais dinheiro, vai ter mais projeção quem fizer primeiro, quem beber água limpa, né? E hoje, esse é o ponto importante. A grande desafio nosso hoje, Betinho, como você começou a nossa live aqui falando, é a falta de informação. Tanto do artista, que é, infelizmente, muito pouco informado sobre o que está acontecendo. Você imagina, se os grandes artistas, agora que eles estão entendendo esse jogo e estão se posicionando agora, você imagina os milhões de artistas pequenos, médios, etc., que precisam, na verdade, entender o que está acontecendo e precisam entender como que eles se posicionam nessa nova realidade, como se eles se posicionam nesse novo cenário que está acontecendo. Então isso é muito importante, a difusão do conhecimento, né? Ou seja, a difusão dessa informação de que é possível se ganhar dinheiro com ativos musicais, que o artista, o autor, o intérprete deve entender sobre ativos musicais e deve se posicionar nesse segmento, que o investidor também deve entender o que é um ativo musical e deve se posicionar montando uma carteira nesse segmento. A difusão desse conhecimento é talvez hoje a nossa maior bandeira. Só para você ter uma ideia,
só para concluir, você tem uma Tá. ideia, a minha missão hoje é ajudar quem tem grana no banco a conseguir ter renda, né, passiva, renda projetada acima de 2 dígitos ao ano, investindo em ativos musicais, ou seja, investindo em ativos que vão dar para ele a chance dele correr menos risco do que na bolsa, tá? Então, o grande problema, a necessidade de conhecimento sobre ativos musicais, a necessidade de conhecimento sobre agregadoras digitais, agregadoras premium, necessidade de conhecimento sobre como efetivamente avaliar bons ativos, como efetivamente investir aonde estão essas oportunidades de ativos, é que vai fazer, é que vai gerar as grandes oportunidades, tanto para artistas, intérpretes e produtores, quanto para investidores. Entendi. Quanto por cento hoje, assim, vamos supor um artista estourado, uma banda, né? Você teve semana passada aí com o Buzerinho do Jota Quest. Quantos por cento já pode representar, assim, a parte que eles ganham no show business mesmo, da parte de show, com a parte de ativo, dessa coisa mais digital, assim, já está em quantos por cento isso aí? Você sabe Bom, dizer? artista como o Jota, por exemplo, o Jota está num momento de migração nesse momento. Mas o que eu posso te dizer é que um artista consolidado, que está no modelo antigo, quando ele muda para o modelo novo, ele tem normalmente um aumento de receita da ordem de 80%. A partir de 80%. Ele aumenta a receita dele em mais de 80%. A gente tem feito vários estudos com vários clientes de diversos segmentos e em quase todos eles a gente tem conseguido chegar a aumentos de receitas projetados de mais de 80%. E aí nós estamos falando de muito dinheiro. Quando você pega um artista que já tem um faturamento significativo, aumentar em 80% esse faturamento é muito dinheiro que está ficando em cima da mesa todos os meses. Então, cada mês que ele deixa de mudar a estratégia dele, cada mês que ele não está efetivamente dentro dessa estratégia, cada mês que ele passa sem entender o que é um ativo musical, sem estar numa agregadora digital premium, sem estar trabalhando, né, com investidores, captando smart money de investidores, é um mês que ele está deixando um cheque gordo em cima da mesa, ou seja, ele está deixando muito dinheiro em cima da mesa. Entendi. E o que eu pergunto é o seguinte, como é que a gente pode, né, Betinho? O que a gente pode fazer aqui? Eu, como advogado especializado em propriedade intelectual, né, em direito de tecnologia, e você, como músico, como, né, um artista aí do setor, que tem aí muita gente, né, um alto network, uma networking de gente super fera, de gente super bem relacionada. Eu te pergunto, como que a gente pode fazer, então, para se unir aí, para difundir, para divulgar todo esse conhecimento, para a gente poder espalhar cada vez mais para as pessoas aí sobre que isso existe, isso é real, isso realmente pode fazer a diferença na vida das pessoas. Porque a gente tem ouvido, quando a gente começa a falar que dá para investir em música, as pessoas acham que a gente está falando coisa de doido. A gente fala assim, eu tive gente aí que falou, Exatamente. isso é coisa de doido, isso não existe não, isso é Não, o loucura. cara Então eu acha te que pergunto, investir em música é botar um dinheiro para comprar uma guitarra, para ele investir no som dele ali, ou para pagar o estúdio, não é isso, né? É, como a gente exatamente, falou, um investimento que vai da vida toda, né? Assim, a eu vida fico pensando toda. assim, Capucci, eu tenho muito amigo, obviamente, do meio da música em 20 anos tocando, né? Em vários lugares aqui em BH, em Minas Gerais, enfim, você acompanhou boa parte disso. Eu sinto realmente isso, que muita gente tem total, se não zero, praticamente nulo desconhecimento sobre essas coisas, né? De ativo, de YouTube, de plataforma, do que eu vou ganhar colocando minha música ali. Enfim, a pessoa, o músico hoje, ainda, principalmente o músico, vou colocar aqui talvez no meu nível, né? Que não sou uma pessoa que estou 100% vivendo de música, mas que tenho a música como um hobby e como uma fonte de renda também, né? Não tem essa preocupação. A preocupação nossa é fazer show, né? A preocupação não é essa com meus ativos, o que eu vou ganhar no YouTube, se eu botar lá, quantos vídeos eu vou botar, qual música, qual plataforma é melhor de eu botar, né? Isso é muito novo ainda. A dica que você me dá, então, é tentar expandir e falar assim, ó, procura o Capúcio, que ele vai te orientar onde você pode encaixar isso aí e onde você pode ganhar dinheiro, né? A história é mais ou menos essa. Eu acho que todos nós, Betinho, podemos fazer uma contribuição importante, né? Ou seja, essa live já é uma contribuição super importante.
Então, com essa live aqui, a galera dos seus meios, né, a galera da sua rede de contatos, começa a ter acesso a esse tipo de informação. Porque você tem na sua rede de contatos tanto gente que é investidor, que tem dinheiro no banco e que precisa de uma alternativa mais saudável para render, né, para fazer esse dinheiro render. E você também tem muitos músicos, pessoas do meio, que precisam entender que isso está acontecendo e que isso é vital para essa pessoa sobreviver. Então, fazer esse tipo de live eu acho que é uma coisa super importante. Quem quiser mais informação sobre isso, eu virei o meu Instagram todo para começar a difundir esse tipo de conteúdo. Então, a pessoa pode entrar aí no Ricardo Capúcio, é só acessar o meu Insta, e lá ela vai ter um monte de conteúdo já que a gente já postou e que a gente está subindo novos conteúdos, tá? Lá na bio, é uma coisa muito legal que a gente já deixa aqui, é um livro que eu escrevi um e-book que eu disponibilizei falando sobre exatamente investimento em música. Então a pessoa pode acessar lá na bio do meu Insta, tem lá um link e a pessoa cadastra e recebe diretamente no e-mail dela o e-book. Ela vai receber o e-book, ela pode participar do nosso grupo do Investidor em Música, um grupo no Telegram que a gente também criou para fazer isso, né? E eu acho que faz parte aí, acho que é um trabalho nosso, é uma missão, uma bandeira de todos nós, de difundirmos para as pessoas que a gente conhece. Quem quer entender mais sobre esse assunto, baixar o livro, baixar o e-book, poder seguir, consumir, assistir os vídeos, ler um pouco, né, o que a gente está falando sobre esse assunto, e a gente poder fazer mais bate-papos como esse, né, Betinho? Esses bate-papos são tão enriquecedores, eu tenho certeza que eles podem ajudar tanta gente, né? Ô, Capucci, eu vou te falar, eu tenho duas músicas aqui que estão no forno, que eu já fiz, só tá faltando arranjar e soltar. E aí eu vou falar assim, ó, galera, quer pagar quanto aí pelo um pedacinho aí? Você vai comprar um pedacinho da minha música, viu, velho? Que eu tenho umas duas músicas aqui que são Tô dentro. sucesso. A sua música, eu faço questão de ter um pedaço. E eu faço questão de ter a Morena dos Sambados também. Nós temos que regravar ela aí, cara. Pois é, eu vou ter que ressuscitar, né? Tem que Ressuscitar, ressuscitar ela pô. mesmo. A gente está para soltar ela, uma dessas músicas, o Theo, meu irmão, tem uma, eu tenho uma também. A gente está querendo soltar ela já na próxima live, que a gente está querendo armar aí, talvez para o final do mês ou comecinho de junho. Quem sabe no aniversário do Theo aí, 3 de junho, a gente fazer o aniversário do Theo e fazer uma live e lançar essas novas músicas. Eu tenho certeza que depois dessa live aí, muita gente vai querer um pedacinho. Pois é, cara. Então, nós estamos aí mais 4 minutinhos aí para nossa live encerrar. Ela encerra automaticamente aqui pelo Insta. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, o que a gente precisa fazer? Primeira coisa, urgente. Assiste a live que nós vamos ter nessa quinta-feira, às 9 horas da noite. Eu vou estar fazendo uma live sobre agregador digital premium. Esse é o próximo passo para você. Você, o Telzinho, Trem dos 11, vocês precisam assistir, vocês precisam entender o que é uma agregadora digital premium. Porque esse é a primeira coisa que você precisa ter. Se você conseguir uma agregadora digital premium, você já vai botar a mão na grana que já tem lá hoje, já tem dinheiro guardado lá, reservado para vocês. A live que vocês fizeram está gerando dinheiro nesse minuto que nós estamos conversando, está depositando uns reais lá para vocês, lá da live que vocês fizeram. É o sonho de todo mundo, né? Ganhar dinheiro dormindo. Exatamente, ganhar dinheiro dormindo. Então, vocês precisam arrumar um agregador digital premium. E para entender o que é isso, participa da nossa live, quinta-feira, 9 horas, você vai saber tudo sobre o agregador digital premium. Segunda coisa, uma vez que vocês tiverem agregador digital premium, aí é com a gente. Aí a gente conversa para fazer um projeto para o lançamento dessas suas novas músicas e para a gente já fazer um projeto para investidores das novas músicas aí de vocês. Aí, uma vez que vocês entrarem na agregadora digital premium, a gente marca uma reunião para fazer todo o projeto de vocês de investimento, para a turma que acompanha vocês, para o pessoal que admira o trabalho de vocês, começar a ganhar dinheiro com vocês. Mais legal do que você simplesmente gostar da música é quando a música está te rendendo. Olha que coisa, música é um negócio bacana. Todo mundo gosta de música, escuta, se diverte. Agora, você escutar a música, se divertir e ainda ser remunerado, ainda ganhar dinheiro com isso, cara, esse é o melhor negócio do mundo. Melhor do mundo, velho. Bom demais, Capucci. Oh, que aula, viu, velho? Que aula, ó. Parabéns demais, cara. Eu vou estar ligado aí na quinta-feira para aprender mesmo. E eu viro e mexe em conversa com o Theo, eu falo, cara, a gente precisa aprender disso, a gente é cru. E, poxa, tá aí uma aula bacana. E quinta-feira eu vou estar ligado mesmo, porque é um pote de ouro, né? Um pote de ouro, como você falou. Só precisa antenar para o negócio entrar. É isso aí. Beleza. Pote de ouro.
né? Os últimos 27 segundos nosso aqui, já está me avisando aqui o Insta. Queria te agradecer, então, Betinho. Foi um papo muito saudável. Vamos marcar outros como esse. Obrigado, parabéns pelo sucesso aí e conte conosco. Vamos fazer isso juntos. Valeu, Caputiero. Um abraço para você, cara. Obrigadão por participar aí comigo. Tamo junto. Vamos em frente. Abraço Vamos embora. grande. Abraço.